Olá! Esse vídeo agora, para você assistir esse vídeo, você tem que ter assistido o vídeo anterior, onde eu mostro como eu faço para representar a mesma medida usando os múltiplos e submúltiplos do metro, que no caso a gente usa para medir os comprimentos. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar, é muito parecido, mas agora a gente vai trabalhar com o metro quadrado, que é usado para a gente representar áreas. Então, é muito importante que você tenha visto o outro vídeo antes, porque aqui eu não vou dar com tanto detalhamento, igual essas transformações igual eu dei no outro vídeo, ok? Bom, para usar o nosso quadro de transformação é muito simples, é muito fácil. Antes da gente ir para lá, eu quero mostrar para vocês por que tem uma super diferença entre o quadro de transformação de comprimento e o quadro de transformação de área. Quando a gente vai mexer com o comprimento, então, por exemplo, eu peguei aqui um papel quadriculado, eu vou considerar cada segmentinho desse aqui como 1 centímetro. Ele não mede 1 centímetro, eu só vou considerar como 1 centímetro. Então, se eu riscar aqui um segmento com 10 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho um segmento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessa malha quadriculada, considerando esse segmento como 1 centímetro, esse segmento aqui equivale a 10 centímetros. Então, eu sei que em 10 centímetros, eu tenho 10 segmentinhos que valem 1 centímetro e 10 centímetros equivale a 1 decímetro, né? Ok. Então, isso aqui eu posso representar como 10 centímetros, como 1 decímetro, como em cada centímetro tem 10 milímetros, né? Como 100 milímetros e assim por diante. E aí, por isso que quando a gente vai transformar centímetro para decímetro, quando a gente vai fazer as transformações de unidade de comprimento, a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, igual a gente viu no outro vídeo. Quando a gente vai para a área, eu vou construir aqui uma área de 1 decímetro quadrado. Então, eu tenho que ter 1 decímetro e 1 decímetro. 3, 6, 9, 10. A área correspondente a 1 decímetro quadrado é essa superfície que corresponde a um quadrado de 1 decímetro de lado. Então, esse aqui vai ser 1 decímetro quadrado. Quando eu escrevo 1 decímetro quadrado, dentro desse decímetro quadrado, eu não tenho mais 10 centímetros. Centímetro é uma unidade de medida de comprimento. Decímetro quadrado, eu estou na unidade de medida de área. Então, uma coisa já não tem nada a ver com a outra agora. Eu vou fazer uma correspondência do centímetro quadrado. Se isso aqui é 1 centímetro e isso daqui é 1 centímetro, então esse quadradinho aqui equivale a 1 centímetro quadrado. E a nossa correspondência agora é quantos desse quadradinho cabem aqui dentro. Então, 1 decímetro quadrado, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros quadrados nessa fileira. E eu vou ter 10 fileiras dessa. Então, eu vou ter aqui num total de 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Então, no nosso quadro, na nossa ponte da transformação, para eu transformar centímetro quadrado para decímetro quadrado, eu divido por 100. E decímetro quadrado para centímetro quadrado, eu multiplico por 100. Lembra que se fosse se a gente estivesse mexendo só com comprimento, centímetro para decímetro seria uma multiplicação, uma divisão por 10. Como eu estou aqui na área, é 100. Então, essa é a diferença básica. Por isso que agora, quando a gente for usar o nosso quadro da transformação, antes de usar, a gente tem que fazer uma adaptação nele. Peguei aqui esse
esse quadro. Esse quadro está disponível para vocês lá no Moodle, então vocês podem imprimir esse quadro. Vou colocar aqui esse papel branco embaixo, que acho que fica melhor. Pronto. Antes da gente fazer a transformação, eu vou colocar aqui as unidades de medida. A gente está usando aqui o metro quadrado, então a gente tem divide por 10 decímetro quadrado, divide por 100 centímetro quadrado, divide por 1000 milímetro quadrado. Aqui multiplica por 10 decâmetro quadrado. Na realidade não é dividir e multiplicar por 10, né? Que a gente acabou de ver isso. Hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Na realidade, de metro para decímetro eu não multiplico por 10, eu multiplico por 100. Justamente por isso aqui que eu mostrei, ó. Como a gente está fazendo uma correspondência diária, a gente daqui para cá, a gente não multiplica por 10, a gente multiplica por 100. Daqui para cá, a gente não multiplica por 100, a gente multiplica por 10.000. Bom, eu vou mostrar com calma, eu acho que vai ficar claro para vocês, tá? Então, vamos lá. Antes de eu fazer qualquer transformação de unidade de medida diária, eu tenho que vir com a minha régua e fazer um pontilhado. Então, eu vou pegar aqui no meio da coluna do milímetro quadrado e eu vou pontilhar. Por que é importante pontilhar? É importante pontilhar para diferenciar essas linhas contínuas das linhas de referência da área que a gente está colocando agora. Pontilhar tudo. O que eu estou fazendo aqui é transformando cada coluna em duas. Então, quando eu fizer o deslocamento de vírgula do metro quadrado para o decímetro quadrado, por exemplo, eu vou estar deslocando essa vírgula 2 casas, porque esse pontilhamento me traz 2 casas nessa mesma coluna. Então, eu vou fazer um exemplo, fazer esse primeiro exemplo. 2,4 quilômetros quadrados equivale a quantos decímetros quadrados? Vai dar um número grande, bem grande. Se a gente for pensar que o quilômetro é um quadradão bem grande, de 1 quilômetro de lado, essa área é bem grande. Então, eu quero representar, eu tenho que pensar quantos decímetros quadrados, que é bem menor, cabem aqui dentro. Nossa, vai dar um número muito grande. Então, seguindo a mesma dica lá do outro vídeo, essa vírgula vai ficar na casa original quilômetro quadrado. E a vírgula, presta muita atenção, a vírgula só pode ser colocada na linha contínua. A vírgula nunca vai ser colocada nas linhas pontilhadas. Então, eu vou colocar a vírgula na linha contínua referente a essa casa quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados, a coluna está aqui, eu tenho linha pontilhada, eu tenho linha contínua, vou colocar só na linha contínua. Vírgula, nunca na linha pontilhada. Posicionando os números, bem à esquerda da vírgula tem o 2, então eu vou usar essa casa aqui, lembrando que quando eu pontilhei eu tenho 2 casas, vou colocar na casa imediatamente ao lado da vírgula, e o 4 à direita da vírgula, posicionei o número. Eu quero transformar quilômetro quadrado para decímetro quadrado. Essa vírgula sai do quilômetro e vai lá para o decímetro. Eu não posso colocar na linha pontilhada, sempre na coluna do decímetro à direita. Essa vírgula sai daqui e vem para cá. E aí, eu completo todas as outras casas com 0. Então, eu completo aqui com 0, com 0, com 0, com 0, com 0, com 0, com 0. Aqui não precisa, né? Se quiser pode, mas não precisa. E aí, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar um número bem grande, 240 milhões de decímetros quadrados. Fiz a transformação. Mais um exemplo.
Não vou fazer esses aqui para vocês fazerem, eu vou inventar um agora, tá? Exemplo 1. Eu quero transformar 4,3 decímetros quadrados e eu quero transformar isso em centímetros quadrados. Posiciono a vírgula no decímetro quadrado, coluna do decímetro, nunca na linha pontilhada, linha contínua à direita do decímetro quadrado. Posiciono os meus números, o 4 está à esquerda, o 3 está à direita. Quero transformar decímetro quadrado para centímetro quadrado. Então, essa vírgula sai daqui e vem para cá. Completo com 1, 0. Observe que decímetro quadrado para centímetro quadrado é como se eu caminhasse 2 casas, que equivale a multiplicar por 100. Então, isso aqui vai ser igual a 430 centímetros quadrados. Ok? Último exemplo para finalizar essa aula. Vou colocar aqui exemplo 2. 0,75. Vou pegar aqui centímetros quadrados e eu quero transformar em metros quadrados. Posiciono a vírgula na casa da origem, casa do centímetro quadrado. Nunca na linha pontilhada, linha contínua. Posiciono os números, o 0 está à esquerda, o 7, o 5, cada número numa coluninha, não pode 2 números numa coluna só, a não ser que esteja sobrando aqui, aí você pode colocar todos juntos. Essa vírgula sai daqui e eu quero transformar em metro quadrado, vem para cá. Completa as casas vazias com 0. Então, aqui eu tenho, ó, várias casas vazias. Como é unidade de medida de área, cada coluna tem 2 casinhas. E agora é só escrever esse número, que é 0,0000075 metros quadrados. Então, é isso. Essa é a nossa aula. Assistam a aula com o caderno do lado, faça suas anotações, igual a gente faz na sala de aula, faça suas anotações, faça esses exemplos, monte um quadro no caderno, é importante que você monte esse quadro sozinho no caderno, com linhas contínuas e linhas pontilhadas. Coloque dicas para você no seu caderno, para você lembrar como se faz essas transformações, como se usa esse quadro, e fica fera nisso daí, tá bom? Um abraço e até mais!